Hoje nós vamos falar romper o medo e tomar posse da promessa. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Repita para o irmão que está do seu lado. Hoje é dia de romper todo medo. E é tão profético quando é algo que Deus confirma uma palavra, porque o primeiro louvor falou sobre o medo, né? Não é lugar do medo, lugar onde está o reino do Senhor, o lugar onde habita o Senhor, o lugar onde tem a presença do Senhor, não existe o medo. Aqui nós vemos a igreja como a embaixada do céu. Então a embaixada é um lugar para onde você corre quando você quer estar num lugar seguro. E não existe lugar melhor do que a casa do Senhor. Amém? Todos acharam? Levanta a mão. Amém. E aqui diz: e sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, e todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Pulei aqui. Para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Agora nós vamos para o livro de Juízes, capítulo 1. E aqui diz: e sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá. Eis que entregarei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a minha herança, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua herança. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus, os perezeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. Amém? Somente até aqui. Feche seus olhos. Peça para que Deus fale ao teu coração, que Deus te dê o entendimento, que abra a tua mente neste momento. Amém? Que tire toda a poluição e todo o ruído que o inimigo quer colocar para tirar o foco e a bênção da tua vida. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor neste momento, Pai, que teu Espírito Santo abra o entendimento dos teus filhos, que a palavra entre, Senhor, e encontre o solo fértil para que ela possa crescer, para que ela possa fazer a transformação necessária, para que seus filhos venham crescer na graça e no conhecimento
Que essa palavra possa, Senhor Deus, vir de encontro à necessidade daquilo que a tua igreja precisa, Pai. E que o Senhor, meu Pai, possa falar claramente ao coração de cada um. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, hoje eu quero liberar uma palavra profética na vida de vocês. Amém? E interessante, eu quero trazer aqui, nesta palavra, há um paralelo entre as duas, entre o início de Josué, a palavra, o início de Josué e também o livro de Juízes. E eu não sei se vocês prestaram atenção, e isso me chamou muita atenção quando eu estava lendo, e eu li umas 5, 6 vezes, numa 7ª vez, me chamou a atenção, porque eu abri uma Bíblia de um lado, outra aqui, comecei a ler, e as duas começam da mesma forma. E aconteceu o quê? E sucedeu o quê? Tanto em Josué como em Juízes, começa da mesma forma. Aí o Espírito Santo me falou, tem uma palavra profética para vocês. Algo que vai transformar, vai tirar todo medo. Por que todo medo? Para nós podermos entender o contexto, na primeira parte, Moisés já havia morrido, Josué ia assumir o posto para levar o povo à terra prometida, a Canaã. E eu creio que ele devia estar com medo. Toda pessoa, quando tem uma grande responsabilidade pela frente, há um pouco de medo do que vai acontecer, do que pode acontecer. E Deus, ele falou com Josué, naquele início, como nós lemos aqui, que ele disse para que ele tivesse bom ânimo, ou seja, não tenha medo, não desfaleça, eu estou com vocês. E o mesmo acontece quando nós falamos do livro de Juízes. Josué já havia também, sucedeu que Josué já havia morrido, o povo já tinha atravessado o Jordão, o povo já tinha passado por Jericó, o povo já estava na terra da promessa, porém precisava de algo agora. O que era? Consolidar a bênção, tomar posse da bênção. Só que havia povos que viviam naquela região, povos que viviam naquele lugar, e agora era aquele momento do quê? De guerrear para ter a posse da promessa. E neste momento, também creio eu, que os líderes, o povo, ficou com um pouco de medo, porque eram povos numerosos, povos fortes, povos armados. Muitos desses povos tinham tecnologia que o povo de Israel não tinha. Porém, houve aqui uma liberação profética que será liberada pela tua vida, que houve naquele momento, que abriu o entendimento e encorajou o povo a tomar a posse da terra. Lógico, aqui nós podemos tirar muitas lições, tanto em Josué como em Juízes, para nós podermos ter entendimento de entrar nesta terra. Mas aqui o Espírito Santo ele quer falar com cada um de nós sobre o medo. Tirar o medo, arrancar o medo, romper o medo de uma vez da vida de cada um em nome de Jesus, amém? E esse espaço entre um e outro, entre a promessa e a posse, existe um espaço, muitas vezes, entre o ato de estar próximo da promessa e tomar posse da promessa. E é nesse espaço que é onde é gerado muitas vezes o medo, muitas vezes o cristão ele está para tomar posse da promessa, mas porém até chegar naquele momento, o momento que foi liberado a palavra, no momento que foi liberada a determinada bênção, há aquele espaço de tempo onde o coração gera-se o medo. E aonde muitas vezes o inimigo acha espaço para entrar com derrota, para entrar com atraso, para paralisar a pessoa, para que ela não entre na terra da promessa. Mas isso aqui, em nome de Jesus, nesta igreja, todos receberão a promessa vinda do Senhor, amém? Você vai tomar posse nesta noite da vitória contra o medo,
de viver a posse da promessa, em nome de Jesus, amém? Mas algo foi rompido. Ambos se referem à conquista e promessa, mas algo foi rompido em ambos, o medo. Em ambos tinham algo parecido, atravessar ou vencer algo. Muitas vezes na vida do cristão tem algo que ele precisa atravessar, tem algo que ele precisa romper para poder se estabelecer na promessa. E uma igreja como a nossa, uma igreja que tem a marca como a nossa, uma igreja que tem algo, uma marca especial profética como a nossa, é uma igreja que rompe medos. É uma igreja que rompe tudo aquilo que se levanta como obstáculos para trazer tanto vitória como amadurecimento espiritual. Amém? Todos nós passamos por este processo de transição. No momento que é liberada a promessa para que nós podemos tomar posse. Mas o medo não serve para te parar, mas para testar aquilo que você carrega. Então o medo, ele não serve para te parar, mas ele vem para testar aquilo que você tem dentro de você. Aquilo que você carrega. Porque se nós olharmos aqui, Josué, quando Deus falou com ele, eu creio que o coração dele acelerou. Eu creio que houve medo nele, mas o que havia dentro dele era maior que o medo dele, porque ele confiava naquele que prometeu. Ele confiou naquele que disse para ele, vai, que eu sou contigo. Ele não permitiu que o medo entrasse no coração, e aquele medo se sobrepõe, se colocasse acima daquilo que foi para aquele que prometeu, e aquele que disse na vida dele. Porque tem cristão que muitas vezes vem promessa na vida deles, só que ele deixa o medo entrar, e esse medo ele se sobrepõe sobre aquele que prometeu, e a vida dele fica paralisada. Tem cristão que estão com vida paralisada há muitos e muitos anos. Por quê? Porque ele não entendeu a chave da promessa da vida dele. E a chave da promessa dele é, a promessa de Deus é a garantia da vitória. Amém? Aquele que prometeu é quem dá a garantia que você vai receber. Aquele que prometeu é aquele que diz para você, não temas que eu sou contigo. Aquele que prometeu é aquele que disse, pode ter tribulação, pode ter levante, pode ter o mar, mas é aquele que caminhou sobre o mar, que é aquele que prometeu. É aquele que faz cessar toda a tempestade. Mas uma coisa eu te digo nesta noite, irmãos, para tomar posse, toda tomada de posse exige movimento. Repita você que está aí, repita aí onde você está. Toda posse exige movimento. E nós vamos falar de pontos principais e cruciais aqui, para você entender que movimento é esse, e você receber esta posse da promessa, amém? O primeiro é fundamento da coragem. Eu aprendi algo esta semana, que toda vez que Deus ele quer fazer algo na tua vida, primeiro ele começa a trabalhar na tua estrutura. Ele começa a trabalhar totalmente a tua estrutura, e depois ele começa a te dar todo o derramamento de promessa. Porque uma vez que ele mexe na tua estrutura, é como mexer numa casa. Ele derruba tudo aquilo que do antigo, do velho, e faz algo novo. Faz base nova. Faz coluna nova, faz parede nova, para que você, quando entrar na terra da promessa, irmão, seja tudo novo na tua vida, em nome de Jesus, amém? A ordem de Deus para Josué é, eu te mandei. Eu te mandei. A coragem não nasce da nossa própria capacidade. Aprendam algo, irmãos. A coragem não nasce da nossa própria capacidade. Não é de capacidade humana. Porque todo aquele que acha que é corajoso da sua própria capacidade, é como aquele arco que enverga e acaba quebrando.
Mas aquele que tem a coragem fundamentada em Deus, ele é como aquele cedro do Líbano, que enverga, 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 mas não quebra. Amém? Porque a coragem dele vem de Deus. A capacidade vem de Deus. E uma coisa que eu quero que você guarde para a tua vida agora. A coragem, a falta do medo, não vem da sua capacidade, como eu disse, mas vem da autoridade de quem deu a ordem da promessa. Amém? Aquele que deu a ordem, ele vai te dar tudo o que você precisa para entrar na terra da promessa. Josué, ele podia ser um homem comum. Ele podia ser como eu, podia ser como qualquer um de nós aqui. Deus escolheu ele. Ele tinha como mentor Moisés, caminhou com Moisés, subiu no monte com Moisés. Porém, Deus o escolheu, não porque ele era capaz, mas porque ele confiava na autoridade daquele que prometeu. Se esvaziou de si. Irmãos, eu quero declarar na tua vida nesta noite, a bênção que você vai receber é tão grande, tão maravilhosa, que tudo aquilo que você pensa, aquilo que você tem no coração, Deus tem para você e Ele vai te dar tudo aquilo que você precisa para chegar até lá. Amém? O medo do chamado. Eu quero dizer uma coisa para vocês nesta noite. Não tenha medo do chamado daquilo que Deus colocou sobre a tua vida. Não tenha medo do chamado daquilo que Deus colocou. Josué entendeu o chamado de Deus na vida dele. Josué entendeu o chamado de Deus. E ele viu que aquilo, os sentimentos dele, ele teria que colocar de lado para viver a plenitude do chamado dele. Para entender a missão que Deus colocou sobre a vida dele. Ele entendeu naquele momento que a promessa, a terra era maravilhosa. Havia cachos de uva gigantes, mas também havia gigantes. Mas também havia filhos de Anak. Mas também havia naquele lugar cananeus, perezeus. Mas Josué não olhou para toda aquela situação. Josué, ele olhou para aquilo e disse: se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Eu quero declarar na tua vida, se Deus é por você, quem será contra você, irmãos? Não tenha medo do chamado daquilo que Deus colocou sobre a tua vida. Não tenha medo se Deus te chamar para algo. Não tenha medo se Deus colocar você em uma situação. Porque se Ele te colocou nessa situação, se Ele te levou para algo, é porque algo grande Ele quer fazer neste lugar na tua vida, amém? Josué estava substituindo Moisés e levar o povo para a terra de Canaã. O medo surge quando olhamos para o tamanho da nossa tarefa. Irmãos, uma igreja como a nossa, uma igreja, e é interessante que tem uma frase que eu aprendi há muitos anos atrás, e algumas vezes eu coloco a igreja onde eu estou desta forma. Quem aqui pegaria um avião, caindo aos pedaços, mas porém com um piloto novo? Eu não tenho coragem. Agora, nós temos aqui pilotos experientes e um avião novinho em folha. Novinho em folha. É confiar na promessa do Senhor. Não precisa ter medo. O medo surge quando olhamos para o tamanho da tarefa que Deus nos colocou. Muitas vezes Deus está nos tratando, nos purificando. Deus está colocando sobre nós situações, tarefas, ordens. Está colocando sobre nós, muitas vezes, confiança. Não porque nós somos super-homens, não. Mas porque Ele sabe que aquilo que Ele está colocando em nós, nós seremos fiel para cumprir. Mesmo tendo medo, mas nós confiamos na presença do Senhor. E sabemos que a vitória vem quando olhamos para a fidelidade de quem prometeu. Amém? Deus prometeu. Fala para o irmão que está do seu lado, Deus prometeu.
Não olhe para o tamanho da tarefa, mas olhe para quem prometeu. Muitas vezes, irmãos, nós vamos passar por situações que nós vamos olhar e falar, meu Deus, nós estamos vivendo um ano profético de Josué, um ano de atravessar o Jordão, um ano de derrubar muralhas como Jericó, mas muitas vezes paralisamos mediante ao tamanho da muralha, quando vemos aquele rio enorme, mas que nós olharmos e declararmos diante da dificuldade, diante da luta, que aquele que prometeu, ele vai fazer abrir o mar, aquele que prometeu, ele vai derrubar todas as muralhas. Irmãos, nós só temos o trabalho de andar de fé em fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Oh, aleluias! Aquele que prometeu, coloca em nós todas as habilidades para mudar a nossa história, para mudar a sua história, para mudar a minha história. Ele coloca todas as nossas habilidades. E aquilo que você não tem, Deus vai e coloca. Aquilo que você não tem, se você pedir em oração, Ele te dá. Muitas vezes eu olhava e falava assim, Senhor, eu tinha até medo de subir no altar. Eu tinha até medo, mas eu comecei a orar e falei, Senhor, coloca em mim. Senhor, coloca em mim. E toda vez que nós pedimos ao Senhor, Ele nos começa a testar. Ele nos começa a testar. Ele começa a nos ensinar. E o Espírito Santo é quem vai colocando em nós tudo aquilo que nós precisamos. Ele vai colocar na tua vida tudo aquilo que você precisa para alcançar a promessa prometida na tua vida em nome de Jesus, amém? Irmãos, é impossível. Você vai entrar na promessa. Deus vai te colocar numa terra prometida. E eu quero que vocês pensem agora. Deus vai te colocar lá naquele lugar, onde você tanto quer. Mas, irmão, pensa bem. Hoje você tem estrutura para isso? Hoje você tem estrutura? Tem amadurecimento? Deus, Ele quer neste período, neste tempo, te ensinar, te habilitar, para você, quando chegar na terra da promessa, você está capacitado para poder viver a plenitude daquilo que Deus vai te colocar, amém? Ninguém pode chegar a ser um médico estudando apenas 1 ano, fazendo um curso de internet. A pessoa estuda 10 anos. E aí depois ainda que se forma, que está trabalhando e ainda estuda mais. Por quê? Para sempre estar se habilitando, para sempre estar crescendo. Creio que há medo? Há medo. Mas o desejo e a vontade de querer fazer e de realizar, juntamente com aquilo que Deus está colocando dentro da pessoa, faz com que a pessoa se estabeleça. Amém? O medo só paralisa aquele que não amadurece ou cresce para enfrentar a luta pela promessa. Então, o medo só vai paralisar aquele que não amadureceu, aquele que não cresceu. Um exemplo, a pessoa ela quer crescer espiritualmente, a palavra diz, cresça na graça e no conhecimento. E, meu irmão, a gente vê pessoas que ficam paralisadas, não cresce nem na graça e nem no conhecimento. Ou quer crescer só na graça, na experiência, mas não quer crescer no conhecimento, não estuda, não se aprofunda, porque Deus só vai colocar esta pessoa no lugar onde ela quer de honra, quando ela estiver pronta espiritualmente, quando ela estiver na graça e no conhecimento, a experiência e o conhecimento, amém? E eu fiquei perguntando, falei, Deus, por que o medo? E é interessante a palavra de Deus, porque todas as vezes que Deus ele quer falar com o povo, ele fala também primeiro com o profeta. O medo, muitas vezes, nós também já sentimos. Nós já sentimos. Mas uma coisa eu quero declarar na vida de vocês nesta noite, irmãos. O medo não vai te paralisar. Muito pelo contrário. O medo vai ser uma escada para você chegar onde você precisa. Amém? Para estar naquele lugar, devemos estar em nível igual ou maior.
Amém? Irmãos, vocês vão entrar na terra da promessa, se estabelecer. Haverá gigantes, haverá inimigos. Deus, Ele quer mudar a tua mentalidade, Ele quer girar a chave da mentalidade. Ele quer girar a tua chave. Para quê? Para no momento que você chegar lá, você olhar para aqueles inimigos, para todos aqueles valentes que se colocaram contra. Você não vai ter aquela mentalidade de medo, de ser amedrontado. Não vai ter a mentalidade pequena que Deus está te dando. E você vai sentir alegria, você vai sentir coragem. E você vai tomar posse em nome de Jesus. Porque é isso que Deus quer para você e para mim, em nome de Jesus. Segundo, a resposta que gera movimento. O que é a resposta que gera movimento? Aqui nós temos, nessa primeira parte, Josué, onde ele entendeu a promessa de Deus, ele entendeu o que ele precisava fazer do chamado dele, ele falou, opa, vamos embora, vamos lá. Eis-me aqui, vou lá. E aqui nós temos, logo que sucedeu após a morte de Josué, nós temos a consolidação da bênção. Em Juízes, capítulo 1, do 1 ao 4, e tanto em Josué de 1 a 9, a resposta em ambas as situações, mediante a que Deus iria fazer, colocá-los, gerou um movimento no mundo espiritual, irmãos. Quero que vocês entendam algo. Toda vez que Deus levanta você para fazer algo, toda vez que Deus te chama para algo, há um movimento no mundo espiritual. Tanto a favor, como coisas que se levantam contra. Mas uma coisa eu quero dizer para você nesta noite. Para cada situação que o inimigo se levanta contra a tua vida, Deus tem uma miríade de anjos lutando por você. Deus tem espadas de fogo apontando na tua direção, abrindo teus caminhos. E o mundo espiritual se movimenta conforme a nossa fé. O mundo espiritual se movimenta conforme nós nos movimentamos. Por isso nós temos que entender que a mentalidade profética é quando nós nos movimentamos no reino de Deus, em favor daquilo que Deus estabeleceu para nós. O primeiro ponto aqui, como chave para nós podermos entender, nesse ponto 2 é consultar antes de avançar. A primeira chave é consultar antes de avançar. E ele diz lá no capítulo 1, quem subirá primeiro? E eu pergunto nesta noite, quem subirá primeiro para tomar posse da tua bênção? Levanta a mão. Irmãos, quem subirá primeiro? Eles não agiram no impulso da carne. Eles não agiram no impulso do seu próprio desejo, mas na direção daquilo que Deus colocou na mente deles. A direção de Deus acalma o coração. Vamos dar uma olhada lá em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. E ele diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então a primeira coisa que o povo fez, eles foram consultar a Deus. Creio eu que eles deviam estar com medo. Estavam. Deviam estar temerosos? Estavam. Mas o que eles fizeram? Foram consultar a Deus. A direção de Deus é a coisa mais importante na nossa vida. Nós não podemos deixar de consultar aquele que prometeu. Perguntar qual é o melhor caminho. E como nós consultamos a Deus? Muitas vezes, quando estamos sentados, é exatamente aí onde todo mundo está sentado. E Deus libera uma palavra profética.
Muitas vezes nós estamos sentados aí, passando por um momento onde nós temos que avançar, onde nós vamos para determinada situação, tomar uma decisão, fazer algo, estamos com muito medo, e quando estamos sentados aí, a própria palavra ministra o nosso coração, e a presença de Deus fala ardentemente dentro de cada um de nós, e nos dá a direção daquilo que precisamos. E aí é nisso que Deus, Ele abre portas. Quando nós temos a sensibilidade e a fidelidade de colocá-lo sempre em primeiro lugar para tomar toda e qualquer decisão. Amém? Irmãos, não podemos ser autossuficientes. Não podemos ser aqueles que só pensam, eu posso tudo. Não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É nele que eu busco resposta. Ele prometeu, ele conhece o caminho, ele sabe o que é melhor. E aí dentro desse contexto nós temos Judá e Simeão. Judá chegou a buscar de todas as 12 tribos de Israel, consultar ao Senhor. Quem vai primeiro? Quem vai primeiro pelejar? Porque nesse momento agora eles estavam dividindo as terras. Essa parte é de Simeão, essa parte é de Judá, essa parte é de Dan, essa parte é de Naftali, essa parte é de Manassés. Então, eles estavam dividindo. E quem iria primeiro tomar posse? Quem iria primeiro avançar diante de todos aqueles inimigos? Agora, imagino eu, uma coisa que me chamou a atenção quando eu comecei a ler o livro de Juízes foi: por que Judá não foi sozinho? Por que Judá não foi sozinho? Por que Judá não entrou na terra da promessa dele e lá tinha os Adoni-Bezeque, lá tinha os cananeus? Por que ele não foi sozinho? Eu comecei a fazer essa pergunta. Por que ele não entrou sozinho? Porque muitas vezes, irmãos, para nós entrarmos na terra da nossa bênção, nós temos medo. E neste momento que entra o medo, nós temos que entender que nós estamos na unidade da igreja. E eu quero que vocês entendam porque é muito forte isso na nossa vida. O medo, muitas vezes, se vence através da autoridade da igreja. O medo, muitas vezes, é vencido através da comunidade. Disso aqui, da irmandade da igreja, da comunhão da igreja. A palavra não diz que na comunhão da igreja que é ordenada a bênção. Então, a unidade, ela luta contra todo medo. Você não está sozinho. Isso me fez perguntar, provavelmente Judá, ele olhou para o tamanho daqueles soldados, para todo aquele exército, e ele olhou para o exército dele, eu não sei se era maior, não sei se era menor, mas ele olhou para aquele exército, pediu ajuda e falou: você vem comigo e depois na hora de conquistar a tua terra, eu vou com você. Fale para o irmão que está do teu lado: irmão, estou aqui para quando você precisar. E quando eu precisar de você, eu sei que você também estará aí por mim. Amém? É muito gostoso isso, não é? A união dos irmãos. Irmãos, quando decidimos tomar posse, não precisamos ir sozinhos. Quando você toma posse lá daquilo que você quer, aquela casa, e fizer o churrasco, não esqueça do pastor Paulo. Não esqueça de nós, todos os pastores, chama todo mundo. Você não está sozinho. Não precisamos ir sozinho, mas precisamos ir com quem tem a mesma visão. Aí entra um detalhe importante. Irmãos, para de andar com quem não tem a mesma visão. Ele chamou Judá, por que ele não chamou Simeão? Perdão, por que ele não chamou Dan? Por que ele não chamou a tribo dos Danitas? Por que ele não chamou a tribo de Manassés? Porque todos eles, quando vocês lerem lá o livro de Juízes, abriram concessão, tributaram os outros povos. Mas lá, ele chamou quem tinha a mesma visão. Para de chamar do teu lado quem não tem a mesma visão espiritual. Para de pôr do teu lado, quando você tiver medo,
quando você tiver para tomar uma decisão, consultar pessoas que não têm a mesma visão, a mesma percepção espiritual, que não está debaixo da mesma fé, que não está debaixo do mesmo entendimento. De duas coisas. Ou essa pessoa, ela vai criar inveja e espiritualmente ela vai criar situações e o inimigo vai usar para te atrapalhar. Ou, segundo, essa pessoa vai minar o teu coração. Ela vai fazer pior que os inimigos que eles tinham que enfrentar. Ela vai derrubar a pessoa antes de lutar para o inimigo. Já conheci casos de pessoa que foi para uma situação que ela precisava vencer. E sabe o que aconteceu? Conversou com outra pessoa. Essa outra pessoa derrubou ela antes mesmo de ela começar aquela luta. Então ande com quem tem a mesma visão que você. Caminhe com quem tem a mesma visão. Por isso que Jesus separou 12. E desses 12 falou, vocês vão de 2 em 2 em cada cidade. Os 2 tinham a mesma visão. Amém? Outro ponto. O resultado da fé. O resultado da fé e confiança. A vitória só se manifesta depois que o primeiro passo é feito. Essa é uma chave espiritual. Só que uma coisa que nós não entendemos direito isso. Porque muitas vezes a gente olha assim, primeiro passo, então eu tenho que, a terra da promessa está lá, então eu vou dar o primeiro passo aqui. Não é isso que Deus está dizendo nesta noite para você. O que Deus está falando é quais são os passos que você tem que tomar. E nós já falamos aqui. E eu peço a Deus, Pai, abre o entendimento da tua igreja, Senhor, daqueles que estão vindo através desta live, para eles entenderem que cada passo que nós estamos falando aqui se resume principalmente em consultar aquele que prometeu, primeiro e segundo, a obediência e terceiro, fé. Porque, irmãos, eu imagino, e logo quando estiver encerrando, eu vou falar exatamente sobre isso. Imagina o seguinte, se Deus prometeu algo, e a pessoa tem medo, cria dúvida, primeiro, não consulta, segundo, não tem obediência e não tem fé para fazer, significa que ele está pecando, significa que ele não confia, ele desacredita daquele que prometeu. Então, a obediência, a chave para toda e qualquer vitória é a obediência. A obediência supera o medo. Declare onde você está. Eu tenho obediência. Amém? E a fé. Tendo a fé e a obediência, nós vamos para o terceiro ponto. O limite da fé. Qual é o limite da fé? E aí nós temos um contraste entre os dois. Entre a fé e algo que aconteceu no versículo 19 de Juízes 1. Em Juízes 1, 19 diz, estava o Senhor com Judá, o mesmo que lá foi consultar, e despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E nessa parte nós vamos entender bem, eu quero declarar sobre a sua vida uma chave de vitória, uma chave profética da vitória. Não creia, irmãos, em vitória parcial. Não deixe o medo paralisar você no momento que você já estiver na batalha. Aqueles já estavam na batalha. Aqueles já estavam na montanha. Já tinham vencido os inimigos. Lá no capítulo 1, 4, 7, 8, eles já tinham vencido os inimigos. Eles venceram até mesmo o rei Adoni-Bezeque, que cortava os dedos dos reis. Só que lá, no alto da montanha, eles venceram. Porém, o medo paralisou eles. A vitória parcial. O que é a vitória parcial? É quando você já está lá no momento que você está obtendo a vitória, porém é paralisado. O texto aqui diz que o Senhor era com Judá, assim como foi com Josué. E ele despovoou toda a montanha. E nas montanhas, lugares altos, eles foram até lá, venceram os inimigos que haviam nas montanhas. E a montanha é o lugar alto.
Muitas vezes, nós estamos lá no lugar alto e já nos sentimos seguros, já nos sentimos na vitória, já nos sentimos prontos. Porque nós olhamos a montanha que nós conquistamos, e o lugar da montanha é o lugar alto, é o lugar que eu tenho a visão, é o lugar, muitas vezes, que nós olhamos o lugar da oração, da visão. Aí é fácil crer. O problema foi quando o povo olhou para o vale. O problema é quando nós olhamos muitas vezes para o vale, e lá no vale tem carro de ferro. E o que são esses carros de ferro? O medo do carro de ferro. Mas quando chegaram lá, eles viram o medo deles tomar forma física. E medo, quando ele tomou forma física neles, eles não olharam mais para a promessa, eles não viram para quem prometeu, eles esqueceram de tudo. E tem cristão, tem pessoas que muitas vezes já estão na montanha, estão lá no lugar de conforto, estão lá, já tiveram a vitória, mas quando olham lá e vê no vale, aquele carro forte, tudo aquilo que se levantou contra eles, aí eles esquecem de quem prometeu. Aí o medo toma forma física. E o que seria esse carro de ferro? O que ele representa? Coisas impossíveis aos olhos humanos. Tecnologia, muitas vezes, que é superior àquilo que você tem para poder vencer. Irmãos, eu quero que vocês entendam, em nome de Jesus, que muitas vezes Deus vai colocar isso no nosso caminho. Deus vai colocar situações que parecem impossíveis aos olhos humanos. Principalmente quando nós estivermos aqui, na montanha. Principalmente quando nós estivermos aqui no meio da batalha, vencendo, vai ter aquele momento que nós vamos olhar e vai ter coisas que parecem impossíveis aos olhos humanos. Mas por que isso? Para nós entendermos que nós somos dependentes daquele que prometeu. E sem ele, nenhuma vitória é possível. E que diante da presença dele, tudo é possível. Amém? Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E não importa a tecnologia, não importa aquilo que o inimigo tem, não importa com que ele venha, irmãos, não importa se ele tem carro de ferro, não importa se ele tem muralha de ferro, não importa o que ele tem, o importante é que a mão poderosa do Senhor está sobre toda e qualquer situação. E eu quero que você se pergunte nesta noite: qual é o carro forte que se levantou contra a tua vida? Qual tem sido os erros que você tem? Erros da perspectiva neste momento. Quais são os erros de perspectiva? Por causa deste medo. Eles esqueceram quem prometeu era fiel para cumprir. O medo faz a pessoa pecar. Ter incredulidade, falta de confiança, dúvida, isso faz eles pecarem. E eu quero que vocês olhem o que vocês têm pecado neste momento. Nossa, pastor, mas é duro, tem que falar mesmo. Tem que falar. O que tem feito você pecar? O que tem feito você ter incredulidade? Irmãos, se nós tivermos, a fé naquele que prometeu, que é fiel, irmãos, eu quero estar agradando aquele que me prometeu todos os dias, eu quero estar na presença dele, eu quero fazer tudo aquilo para agradar a ele, porque é ele quem me dá sustento, é ele quem me dá coragem. O medo do carro de ferro é o medo de que o problema seja maior do que a providência. O medo não é maior que Deus. O medo não é maior que Deus. Se nós olharmos para a cruz, nós vemos que Cristo, ele venceu o medo. Ele venceu tudo aquilo que se levantou e se permitiu ser colocado no madeiro e morrer por nós. Porque ele sabia que quem prometeu, quem colocou, é fiel, que iria ressuscitá-lo. E hoje ele está sentado à direita de Deus Pai e por nós é o nosso advogado. Amém? Onde você parou de avançar? Saia daqui nesta noite pensando, aonde eu deixei de avançar? Onde eu parei?
Você conquistou as montanhas da sua vida, mas estagnou muitas vezes no vale. Pode ser das finanças, da família, decisão. O inimigo parece estar mais equipado. O que fez você parar no vale? E eu quero liberar nesta noite para você, fazer uma liberação profética. E eu quero que você feche os olhos neste momento. Eu vou fazer uma liberação profética na tua vida, amém? Eu quero que você receba em nome de Jesus. Eu profetizo hoje sobre cada pessoa aqui que parou na beira do vale por causa do barulho dos carros de ferro do inimigo. Eu declaro, os carros de ferro não é páreo para o fogo de Deus que irá consumir todos os carros de ferro. Eu libero uma unção de rompimento sobre a sua visão. Onde você viu um impedimento, ou algo intransponível, o Espírito Santo está revelando uma estratégia de vitória. O carro de ferro que te paralisou do medo, seja do futuro, medo de confiar, medo do teu chamado, medo de mudar, está sendo agora rompido pela presença daquele que caminhou sobre as águas, governa as nações, o mundo cósmico e o mundo espiritual, em nome de Jesus. E mais, eu declaro, você não vai parar na montanha, o vale também é seu por herança, amém? E eu quero que você fale aí, o vale também é meu por herança. E eu tomo posse. Eu não serei intimidado pela estrutura do meu adversário, pois maior e superior é o que está em mim. E se ele é por mim, quem será contra mim? E para encerrar, eu vou te dar uma chave profética da vitória contra o medo, amém? Você recebe? O medo é uma camada de crença que podemos remover. Amém? Deus não tira o medo por nós. Ele nos dá uma palavra que nos libera dele. O medo não vai te paralisar. O medo não é Deus que vai tirar de você. Ele vai te dar uma palavra. E essa palavra vai tirar todo o medo e corajar você para vencer e para se estabelecer em nome de Jesus. E a bênção profética que você vai receber agora é da coragem e da decisão. Fique de pé onde você está. Irmãos, quando é liberado uma bênção profética, irmãos, anjos de Deus, o céu está abrindo, você tem que crer no mover profético, que a sua mente e o seu corpo recebam fortalecimento e a força para romper cada camada do medo e tomar posse da promessa em nome de Jesus. E eu fecho a palavra de hoje com aquilo que Deus falou para Josué. Eu quero que você receba no mais profundo do teu coração e do teu espírito. Não te mandei eu? Assim o Senhor fala nesta noite. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Eu libero esta promessa, esta palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero agora que você clame ao Senhor. Você vai falar com o Senhor todos os teus medos. Quais são os carros de ferro? Quais são os teus medos? O que te paralisa? O que te segura? O que tem, amarrado a sua situação? E você, nesta noite, você vai ter toda a liberação sobre a tua vida. Você vai agora declarar e falar: Senhor, basta, 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 porque agora eu vou tomar posse. Basta, porque agora eu vou tomar posse. Eu vou vencer os inimigos que estão, Senhor, nesta terra, porque essa terra é minha. Esse vale também é promessa do Senhor para a minha vida, em nome de Jesus. Ó Deus amado e eterno, Tu és, ó Pai, aquele que governa todas as coisas. Pai, todo mundo cósmico, todo mundo espiritual, físico, Senhor, está debaixo do Teu governo, ó Pai. Ah, Senhor, se
Senhor libera sobre as nossas vidas, Pai. Senhor Deus, uma palavra profética. O Senhor, meu Pai, libera sobre as nossas vidas, ó Deus. Senhor, a tomada de posse das nossas promessas, Senhor. Por isso, meu Deus e meu Pai, fortalece agora nesta noite, Senhor, cada um dos teus filhos para entrar, para tomar posse, Senhor, para vencer. Que o Senhor agora encoraje, que o Senhor agora, Pai, coloque sobre eles, Pai, uma armadura espiritual. Deus, em nome de Jesus, que eles venham ter, Senhor Deus, ó Pai, assim como Josué, Senhor Deus, Senhor, a coragem, um bom ânimo, Senhor, assim, ó Pai querido e amado, aqueles que se levantaram, Senhor, contra o teu povo, assim eu declaro, todo aquele que se levantar contra a tua igreja, contra os teus filhos, serão desarmados, serão, Senhor, desestruturados, serão, Senhor, arrancados, para os teus servos tomarem posse da promessa em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, entra agora em cada um, Senhor, entra em cada coração nesta noite, Senhor, entra com o teu poder, Senhor, entra agora, Senhor, entra com o teu poder em cada coração, Senhor, tira toda a camada do medo, Pai, em nome de Jesus, tira tudo aquilo, Senhor Deus, Pai, que paralisa, tira tudo aquilo que tem paralisado, que tem segurado, Pai, Deus, em nome de Jesus, Senhor, a tua presença está aqui, Senhor, nós não temos medo do futuro, não temos medo do nosso chamado, Senhor Deus, pois sabemos, Pai, que todas as vezes que nós formos, Pai, nós consultarmos o Senhor, Pai, tu estará conosco, porque as nossas guerras, Pai, são as guerras do Senhor, nós não estamos sozinhos, ó Pai, nós sabemos que toda peleja o Senhor está conosco, o Senhor está à frente, tu és o Deus dos exércitos, Pai, nós cremos, Pai, que há agora miríades e miríades de anjos, Senhor Deus, Pai, à nossa frente, em todo este quadrante, Pai, cercando todo este lugar, meu Pai, e nós nos movimentamos, ó Pai, Senhor, no mundo espiritual, para que venha acontecer, meu Pai, o sobrenatural, Senhor, aquilo, Pai querido, que não está nas nossas capacidades, mas está além, está nas tuas mãos, Senhor, e quando está nas tuas mãos, ó Pai, cremos, ó Pai Deus, que coisas acontecerão, Pai, que milagres, prodígios, maravilhas acontecerão, porque nós cremos naquele que prometeu. Nós cremos, Pai, Senhor, que o Senhor prometeu, e o Senhor é fiel para cumprir, em nome de Jesus. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por este momento, obrigado, Senhor Deus, por esta palavra, obrigado pela igreja que o Senhor nos colocou, obrigado, Pai querido, pela liderança, Pai querido, Senhor, obrigado, Senhor, pelos irmãos, Pai, que são, Senhor, coluna forte na tua casa, Pai, que são, Senhor Jesus, ó Pai, Senhor, aqueles que podemos contar na oração, nas lutas, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre eles a tua bênção. Declaro, Senhor Jesus, ó Pai, liberações espirituais e toda a sorte de bênção, Senhor, que já está no reino espiritual, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode voltar à intercessão. Peço que você pegue o envelope que está na tua cadeira. Em nome de Jesus, nós vamos plantar uma semente na casa do Senhor. Se há medo, se há impedimento, a palavra trouxe liberação. E nesta noite, em nome de Jesus, você vai colocar a tua semente. E a tua semente será centuplicada. Em nome de Jesus, amém?
Assim como aquela viúva, quando o profeta disse, vai e faça para mim um bolo, e ela só tinha aquele bocado de azeite e farinha, mas ela confiou no profeta, e jamais, durante 3 anos não faltou, muito pelo contrário. Irmãos, superabundou a graça e o milagre de Deus na casa dela. E eu declaro nesta noite que vai superabundar a graça de Deus na tua casa, na tua despensa, em tudo aquilo que Deus vai colocar a mão agora. Você vai colher, você vai ver tudo aquilo que você tem, que está em escassez. Você vai ver agora as liberações do Senhor, e você vai colher uma medida recalcada, sacudida e transbordante em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre os teus filhos a tua bênção. Oro, Senhor Deus, por cada um, Pai querido. Senhor Deus, que o Senhor entre com providência, que a bênção da abundância, Pai, esteja em cada lar. Senhor Deus, que eles possam colher uma medida, Senhor Deus, além daquilo que eles estão pensando ou imaginando, porque a tua graça, Senhor Deus, chega onde há escassez, e aonde chega a tua graça, Senhor, a abundância do Senhor. Pai querido e amado, olha por cada um, Senhor, como igreja de Cristo, Senhor, nós, Pai, abençoamos a vida financeira, o trabalho, a família, Pai, e tudo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus é fiel. Você pode trazer seu dízimo, colocar aqui no gasofilácio, fazer tua oferta através dos QR Codes na parede, ou a chave Pix, que é 44 162 660 1000 contra 44, em nome de Jesus, amém? E antes de encerrarmos, nós temos a ação aqui, ainda tem? Aqui que é o kit da Boticário, R$2 cada número, na promoção 5 por 10, né? Esse aqui é um kit fantástico, presentear sua mamãe, quem ganhar vai presentear a mamãe. E nós temos a doação das bolachas, que eu já subi 2 quilos de tanta bolacha que eu estou comendo, mas é uma maravilha, viu? E com mel, viu, bispo? Fica muito bom mesmo. Fica, ó. Amém. Tem alguma... E em nome de Jesus, hoje é terça-feira, nós temos agora o nosso culto da vitória, quinta-feira. Irmãos, quinta-feira, sua promessa, a sua vitória já está escrita no céu, mas você tem que vir e tomar posse. Então, venha estar, amém? Quer receber? Você tem que ir lá, você tem que avançar, não adianta, né? Eu quero a vitória, mas não sai do sofá. Tem que estar na presença do Senhor, amém? E domingo, traga a tua família, traga um amigo, traga um conhecido para a casa do Senhor, que é culto da família, amém? Em nome de Jesus, levante sua mão ao alto, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a luz dele resplandeça sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que a bênção do Senhor te alcance. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti. Que todas as bênçãos que já estão prometidas para você venham ser derramadas sobre a tua vida. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai debaixo da bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém.